Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, você que está conosco aqui no Meu Desafio EAD, nosso canal do YouTube, nossa aula de redação. Eu sou o professor Wirley, redação para o Enem. E você que vai assistir a aula em outro horário, de noite, de manhã, de madrugada, então boa noite para você, boa madrugada, bom dia. E você que está ao vivo conosco aqui, boa tarde. Então, seja bem-vindo à nossa aula de redação e vamos trabalhar a formatação da competência 2. O nosso foco está sendo agora, neste mês de agosto, a competência 2. Para quem esteve conosco, quem já estava nas nossas aulas, deve lembrar que durante o mês de julho eu trabalhei a competência 1, que é a escrita formal. Então, fiz toda a base, todo o alicerce da questão ortográfica, de concordância, acentuação gráfica, todo esse princípio da escrita formal, porque temos que trabalhar a escrita correta, a escrita padrão. Então, não é só você registrar suas ideias de qualquer forma. Tem que escrever corretamente, mediante as normas gramaticais. Isso tudo é corrigido na competência 1, que vale 200 pontos. Na competência 2, que é o que estamos vendo agora em agosto, nós trabalhamos a estruturação do texto dissertativo argumentativo. Aí, para essa estruturação, você tem que saber os parágrafos, quantos parágrafos deve escrever para cada parte do texto, deve estabelecer as 3 partes distintas do texto, que é a proposição, que antes, ou a introdução, né, proposição ou introdução, vou falar assim, a argumentação ou desenvolvimento e a conclusão. Então, essas são as 3 partes distintas, a introdução ou proposição, o desenvolvimento ou a argumentação e a conclusão. Aí você pode trabalhar também mais parágrafos. Então, pode trabalhar 4 parágrafos, 5 parágrafos, até 6 parágrafos. E quem vai aumentar de tamanho é o parágrafo, aumentar de quantidade, é o parágrafo de desenvolvimento, que é o parágrafo de argumentação. Como nós falamos na aula passada, você trabalha um parágrafo de introdução, um parágrafo de argumentação ou desenvolvimento, um parágrafo de conclusão. Ao todo, a tua redação tem 3 parágrafos. Aí, se você quer trabalhar 4 parágrafos, fica um parágrafo de introdução ou proposição, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. São 4 parágrafos. Então, você percebe que quem aumenta são os parágrafos de desenvolvimento, certo? Se eu quero trabalhar 5 parágrafos, fica um parágrafo de introdução ou proposição, 1, 2, 3 parágrafos de desenvolvimento e 1 de conclusão. Ao todo, 5 parágrafos. E se eu quero trabalhar 6 parágrafos, fica um parágrafo de introdução ou proposição, 1, 2, 3, 4 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Ao todo, 6 parágrafos. Então, você percebe que sempre fica um parágrafo de introdução e um parágrafo de conclusão. Quem aumenta o tamanho são os parágrafos de desenvolvimento, que podem ser 4, ou 3, ou 2, ou 1. Então, quem vai aumentando de tamanho é o parágrafo de desenvolvimento. Aí, esse parágrafo de desenvolvimento, ele vai de acordo com a temática, de acordo com a argumentação. Se a argumentação precisar de 2 parágrafos, 3 parágrafos para explicar mais, para esclarecer mais, para fazer a base, né, do pró e contra-argumento, a favor, uma base histórica, uma base filosófica de argumentação. Então, de acordo com a tua proposição, você faz esse encadeamento de parágrafos do desenvolvimento. Tudo bem? Então, essa é toda a formatação exigida na competência 2, que é o que estamos trabalhando agora no módulo de agosto, neste mês de agosto. Aí, desculpem, do fim de agosto para setembro, eu já vou passar para a competência 3. Aí, em setembro, a gente explora a competência 3. Do fim de setembro para outubro, eu já trabalho a competência 4. E aí, na parte final de outubro, eu trabalho a competência 5. Então, aí a gente faz as 5 competências da redação. E na parte inicial de novembro, já que a prova vai ser dia 9 de novembro, nas aulas iniciais, a gente faz uma revisão, né? E aí trabalha toda a estrutura do texto. Mas aí você vai tendo parte a parte do texto, porque o nosso objetivo é você alcançar a nota 1000 na redação. O nosso foco sempre é este, nota 1000 da redação, tudo bem? Aí, se você ficar conosco, assistindo às nossas aulas, acessar os nossos conteúdos com propriedade,
focado, com conhecimento. Não adianta você ficar tocando, né? Aí você pega, por exemplo, o seu telefone, correto? Pega o seu telefone, né? O seu smartphone, aí põe lá no YouTube, deixa a aula tocando e está lavando louça. Aí está varrendo a casa, está assistindo uma televisão, aí está lá a aula tocando. Não, não é assim, tem que ter foco. Então separe um momento, separe um horário. Qual horário que eu posso parar? Qual horário que eu posso parar? Eu estou aqui dirigindo, eu sou Uber, e estou dirigindo e estou escutando a aula. Ok, se eu já assisti a aula, eu posso ficar reprisando, aí vale a pena. Agora, para assistir a primeira vez, eu tenho que parar. Então, por exemplo, que horas eu começo a trabalhar? Eu começo a trabalhar às 8 horas. Então, que tal se eu acordar às 6? Às 6 horas. Aí, meia hora eu faço o meu devocional com Deus, porque a gente começa o dia com Deus, é assim que tem que ser, certo? Tem que ser assim. Não começa o dia, não, começa o dia com Deus. Então, eu estou ali, teu momento a sós com Deus, a tua oração, entregando a tua casa, né? É desse jeito, meu amigo. É desse jeito, desse jeito. Em primeiro lugar é Deus, lembre-se sempre disso. Aí depois você pega e vai lá no Meu Desafio EAD do YouTube, lá no canal que você está inscrito. Aí você acessa lá a aula que você quer. Assistiu a aula, anotou, fez lá suas dúvidas, né? Você tem aquele momento ali para você fazer. Aí você toma seu banho, já tomou, faz o seu de jejum e vai para o trabalho às 8 horas. Você acordou às 6, aí você tem meia hora ali a sós com Deus, depois você tem 1h30 ali de estudos. Tem que ser assim. Por quê, professor? Porque tem que ter foco. Precisa ter foco, tudo bem? O nosso problema é não ter foco. E o nosso cérebro, ele é sistemático. Se eu não parar, se eu não focar, a coisa fica diluída, fica distraída. E você sabe que a distração, ela é o problema da aprendizagem. Sempre a distração. Aí, quando eu já assisti aquela aula, eu já assisti a aula. Então, eu já parei, eu já assisti a aula. Agora eu quero ficar reprisando. Ok. Eu posso colocar, por exemplo, no meu telefone, encaixo lá o fone de ouvido, né? Coloco o fone de ouvido aqui e vou escutando a aula. Aí eu estou no ponto de ônibus, escutando a aula. Eu estou dentro do ônibus, escutando a aula. Entendeu? Porque eu já assisti a aula, estou só agora reforçando. Eu estou reforçando. Não só redação, como química. Nós já temos agora a aula de química, né? São as segundas-feiras, tudo bem? Então, você que está conosco para a preparação do Enem, lembre-se que nós já temos aula de química. O professor Amauri está realmente aí fazendo um trabalho excepcional. Forte abraço, meu amigo Amauri, grande mestre de física. Quando eu falo mestre, é mestre mesmo, tá? O Amauri tem mestrado, então é mestre de fato e de direito, meu amigo. Então, forte abraço, Amauri. Nesse caso, então, você assiste a aula de química, a aula de física com o nosso grande mestre Jorge Amarajás, aula de biologia, literatura portuguesa brasileira, matemática. Então, você vai assistindo as aulas e vai reprisando. Porque o Enem, gente, o Enem vai ser uma prova bem realmente decisiva. Lembre que no dia 9 são 80 questões, 90 questões, quero dizer, certo? 45 questões de linguagens e mais 45 questões de humanas. Ao todo, 90 questões e mais a redação. Você terá 5h30 para trabalhar a resolução das 90 questões, 45 de linguagens, 45 de humanas e mais a redação. E no dia 16, se não me falha a memória, 9 e 16 aí vai ser a segunda prova do Enem, de novembro, certo? Nesta segunda prova serão 45 questões de matemática, lembrando que matemática sozinha é uma área, então a matemática sozinha é uma área. 45 questões de matemática e mais 45 questões de natureza. Natureza, ciências da natureza, biologia, física, química. Então você tem as 90 questões de matemática, 45 e mais 45 de natureza. Aí, ao todo, você tem 180 questões e mais a redação. É assim que é a configuração da prova de redação. Aí eu quero reprisar com você a paragrafação que nós trabalhamos na aula passada, tudo bem? Então vamos lá para o slide. Aí na paragrafação, nós temos aqui, olha, o texto dissertativo, eu vou reprisar, nós já vimos isso aqui, eu estou repetindo só para fixação e a gente vai avançar.
Então, o texto dissertativo deve apresentar uma temática obrigatória dividida em 3 partes distintas. São 3 partes distintas. Aí a primeira parte distinta é a proposição, que nós chamamos também de introdução. A segunda parte é a argumentação, chamada também de desenvolvimento, e a terceira parte é a conclusão. Então, nós temos a proposição, a argumentação e a conclusão. São as 3 partes distintas do texto dissertativo argumentativo. Então, o teu texto precisa ter claramente a proposição. Não é só fazer o parágrafo 1, não, tá? O parágrafo 1 vai ser a proposição, não. Tem que ter o conteúdo. E esse conteúdo será trabalhado na competência 3. O que escrever na proposição? Isso tudo vamos trabalhar na competência 3. Aqui é a competência 2, para você não se perder. Então, eu estou fazendo aqui a estruturação. Na competência 3, o que escrever. Aí a parte da argumentação, que é o parágrafo do meio, o que escrever na argumentação, e a parte da conclusão. Tudo bem? Aí são as 3 partes distintas do texto. Aí a paragrafação diz assim, olha, a regra diz assim, né? Diz que a redação argumentativa será produzida em forma de prosa. A forma de prosa quer dizer que o seu texto será organizado em parágrafos. Parágrafos que obedecem às margens. Então, parágrafos em obediência às margens. Aí você escreve de uma margem a outra margem, de uma margem a outra margem, dando aquele espaço de separação para o início de cada parágrafo. Então, em forma de prosa, que é o texto organizado na margem e em parágrafos, apresentando uma distribuição técnica entre 3 a 6 parágrafos. Essa distribuição técnica entre 3 a 6 parágrafos era o que eu dizia ainda há pouco para vocês. 3 parágrafos vai ser um parágrafo de introdução, o outro de argumentação ou desenvolvimento e conclusão. 4 parágrafos, aí vai ficar 1 de introdução, 2 de desenvolvimento, 1 de conclusão. 5 parágrafos, 1 de introdução, 1, 2, 3, 1, 2, 3 de desenvolvimento, 1 de conclusão. 5 parágrafos. 6 parágrafos, 1 de introdução, 1, 2, 3, 4 de desenvolvimento e mais 1 de conclusão. 6 parágrafos. Então, por isso que diz 3 a 6 parágrafos. Aí, a nossa recomendação é que você produza, certo? Recomendo para você que você trabalhe a produção de 4 parágrafos dissertativos. Então, olha só, eu posso fazer 3 parágrafos? Pode. Posso fazer 5? Sim. Pode fazer 6? Também pode. Mas nós recomendamos a redação de 4 parágrafos. É a redação mais técnica, mais concatenada, uma temática bem direcionada, bem estabelecida. Então, é bem adequado você trabalhar a redação de 4 parágrafos, correto? Então, por isso que a recomendação é essa, que você trabalhe a redação de 4. Aí, sendo 4 parágrafos, você vai trabalhar assim. Você vai trabalhar um parágrafo de proposição, que é o que chamamos de introdução, o outro parágrafo, 2º e 3º de argumentação, é o desenvolvimento, e o 4º parágrafo de conclusão. Ao todo, você tem aí 4 parágrafos. Então, o primeiro parágrafo de proposição, 2º e 3º de argumentação e o 4º de conclusão. Percebeu? Então, sempre a introdução é um parágrafo, que é a chamada proposição, e sempre a conclusão é um parágrafo, que é a chamada, é o último parágrafo do texto. Aí, esses parágrafos do meio, os medianos, são os parágrafos de desenvolvimento ou argumentação. Aí você tem a estrutura da redação de 4 parágrafos. Nesse caso, então, olha só, para indicar o início de cada parágrafo, torna-se obrigatório estabelecer o distanciamento entre 1 a 2 centímetros da margem. Então, essa indicação do início de cada parágrafo é uma obrigatoriedade. É obrigatório você distanciar de 1 a 2 centímetros. 1 a 2 centímetros. Tudo bem? Fica assim, olha aqui, esse texto que foi visto na aula passada, certo? Eu estou mostrando para vocês de novo. Então tá aqui, olha. Lembrando que eu falei para vocês que essa formatação aqui, por que está assim? Está aqui no meu slide também, desse jeito, olha. Está aqui no meu também, da mesma forma. Está aqui no meu, está no seu também. É transmissão aqui. Nesse caso, por que eu fiz assim? Para você ver o texto completo, tudo bem? Eu não fiz parágrafo por parágrafo, porque aqui eu fiz a digitalização do texto. Esse texto, lembrando que é um texto modelo,
foi produzido pela própria Banca Sebrasp. A Banca Sebrasp é a banca organizadora da prova do Enem 2025. Então a banca produziu esse texto. Quem escreveu foi a própria Banca Sebrasp. Perfeito? Ela estabelece, ela escreve o texto modelo para dizer, olha, é assim que nós queremos o texto da redação. Esse texto é um texto nota 1000. Então ele tem todos os padrões, ele tem toda a estética, toda a formatação, todo o conteúdo, tudo para a nota 1000. Tudo o que é necessário para a nota 1000 está neste texto. Então eu não estou usando o texto de um aluno, o aluno ano passado foi nota 1000, está aqui o texto dele. Não, é um texto da própria Banca Sebrasp, certo? Então está aqui, olha. Aí eu digitalizei para você ver o formato do texto. Então observa, olha para a tela para você ver, olha só, o primeiro parágrafo, né, tá aí, eu frisei, coloquei, eu fiz aqui um destaque no amarelinho, primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, viu? Então cada parágrafo iniciado tem essa distância aí da margem, o terceiro parágrafo e o quarto parágrafo, percebeu? Então olha só, cada parágrafo iniciado tem essa distância não é opcional, ela é obrigatória. Você é obrigado a deixar essa distância. E essa distância ela tem que ser alinhada, tudo bem? Então, cada início de parágrafo é obrigatório você deixar essa distância de 1 a 2 centímetros da margem. Sabe qual é a dica? A dica é a seguinte, eu não tenho aqui agora ao meu lado, mas a caneta Bic. A caneta Bic, a tampa da caneta Bic, tem aquela pontinha que a gente engata assim quando a gente coloca no bolso. Aquela pontinha tem 2 centímetros. Então, a caneta Bic que você vai usar para... A Bic, né? A velha e tradicional Bic. A caneta Bic que você vai usar para escrever a redação, você pode pegar essa pontinha. Eu vou pedir aqui para os meus colaboradores aqui do estúdio. Tem uma caneta Bic no estúdio, não tem? Traz para mim aqui, por favor, uma caneta Bic, só para eu mostrar aqui para os nossos alunos. Então, os nossos colaboradores do estúdio aí. Traz uma caneta Bic para mim. Tem uma caneta Bic no estúdio? Traz aqui a caneta para eu ver a tampa, só para mostrar aqui para os alunos. Aí você que vai levar a caneta Bic para a tua aula de redação, para a tua prova, porque veja bem, a prova de redação tem que ser escrita com caneta preta. Então a nossa indicação é a caneta Bic preta, certo? A caneta Bic preta. Então você vai levar a caneta Bic, aí você pode usar a própria tampa da caneta Bic para fazer essa distância aqui da margem, tudo bem? Daqui a pouco a equipe aqui do estúdio traz para mim a caneta Bic, então a gente vai avançar. Quando ela trouxer, eu mostro para vocês aqui esse detalhe que estou falando. Nesse caso, então, a redação ela tem que ter para cada início de parágrafo, esse distanciamento aqui de 1 a 2 centímetros. Aí, o que eu não posso fazer é assim, olha, presta atenção, tá? Olha aqui, ó, tá aqui a distância, né? Olha para o slide aí, tá aqui a distância. Aí tem pessoas que escrevem a redação fazendo assim, olha, não distancia. Aí, essa falta de distância é um erro absoluto. Aí, olha só, todos os inícios de parágrafos estão colados na margem. Eu posso fazer isso? Não, não pode fazer isso. Então, os inícios dos parágrafos não podem estar colados à margem, certo? Então, olha aqui, ó. Tá aqui a caneta Bic, né? Trouxeram para mim, muito obrigado. Olha aqui, ó. Falei para vocês, né? Tá aqui a famosa, né? A velha e tradicional caneta Bic. Aí a tampa da Bic, tá aqui a tampa da Bic, tem essa pontinha aqui que a gente usa para engatar, né? Para poder... vou colocar aqui no meu... Aí coloca no bolso, né? Engata aqui, certo? Essa pontinha aqui, ó, ela tem 2 centímetros. Só essa pontinha que difícil colocar para a gente ver aqui. Só essa pontinha aqui, olha, ela tem 2 centímetros. Bem aqui, né? Aqui vai dar aqui, ó. Essa pontinha tem 2 centímetros, certo? Já tá ok. Tem 2 centímetros. Então eu posso pegar assim, olha, colocar em cima da folha, né? E medir ali 2 centímetros. Tudo bem? Então a gente faz assim, coloca em cima da folha e mede 2 centímetros. Lá no dia tá aqui, ok, perfeito, olha aqui, ó. Aí coloca em cima da folha e mede lá 2 centímetros. Só para você ter a percepção da distância, para você seguir certinho a distância de 2 centímetros, de 1 a 2 centímetros, tudo bem? Então você engata bem na beira da folha aqui, ó, coloca bem na beira da folha, engata, e só essa haste aqui, ela tem 2 centímetros. Então você não pode usar régua no dia da redação, não pode usar régua, então a dica é essa, você vai usar a caneta Bic, tudo bem? Aí nesse caso, você não pode deixar a margem colada. Vamos voltar para o slide, perfeito, parabéns, muito obrigado, ok? Não pode deixar a margem colada. Essa margem colada vai ser um erro gravíssimo, gravíssimo. Essa redação que deixa a margem colada, ela vai pontuar só 80 pontos na competência 2. Então, quantos pontos vale a competência 2? 200. Aí a redação que deixa a margem colada só pontua 80 pontos.
Quantos pontos perdeu? 120. Meu amigo, 120 pontos perdidos só porque deixou a margem colada. Aí é muita falta, né? Muita falta de sei lá o que, né? Eu ia falar, mas não vou nem falar. É muita falta de inteligência, né? Para ser mais tranquilo. A pessoa perder 120 pontos. Então, qual é a dica? A dica é você deixar o espaço obrigatório. Cada início de parágrafo, olha aí na tua tela, cada início de parágrafo, o distanciamento obrigatório, olha a palavra obrigatório, olha aqui, ó, vou destacar, tá aqui, ó, obrigatório, tá vendo? Então tá aqui o slide, né? Aí eu tô destacando a palavra obrigatório, é obrigatório, olha, eu tô destacando obrigatório a distância de 1 a 2 centímetros da margem, tudo bem? Obrigatório, tá destacado aqui para você não esquecer. Aí nesse caso, então tá aqui, olha, o início de cada parágrafo, a distância obrigatória de 1 a 2 centímetros, cada início. Aí a regra também diz assim, olha, a regra diz que deve-se manter ao longo do texto um alinhamento entre os distanciamentos de 1 a 2 centímetros no início de cada parágrafo. Então, se nós passássemos uma régua na vertical, se o corretor passasse uma régua na vertical, teria que acompanhar o alinhamento. Como assim, professor, o alinhamento? Fica assim, olha, observa, se você olhar de cima para baixo, você vai ver que a mesma distância do início do parágrafo 1 é a mesma do início do parágrafo 2, é a mesma distância da margem para o início do parágrafo 3 e a mesma distância da margem para o início do parágrafo 4. É porque há redações que fazem assim, olha aqui, olha, fica desse jeito aqui, olha, a distância do parágrafo 1 é uma, para começar o parágrafo 2 é outra distância, para começar o parágrafo 3 é outra distância, e para começar o parágrafo 4, outra distância. Observa, cada começo de parágrafo tem uma distância. Então, isso aqui, ó, são inícios de parágrafos desalinhados. O que a regra fala? A regra fala assim, olha, o primeiro parágrafo tem uma distância, o segundo parágrafo, ao ser escrito, mantém a mesma distância, o terceiro parágrafo, ao ser escrito, mantém a mesma distância, e o quarto parágrafo, ao ser escrito, mesma distância. Então, aqui você tem, olha só, as mesmas distâncias iniciando cada parágrafo. É isso que chamamos de alinhamento. Percebeu? Alinhamento dos parágrafos, certo? Aí, nós, para o cumprimento das normas técnicas, eu vou repetir essa regra aqui, que foi trabalhada na aula passada, vou repetir porque algumas pessoas ficaram na dúvida, mandaram perguntas, né? Eu vi umas perguntas assim, mas não entendi. Então, aqui eu vou explicar de novo. Então, olha só, isso aqui é um cumprimento de normas técnicas. Então, indica-se que o preenchimento da última linha de cada parágrafo, leia aí na sua tela, o preenchimento da última linha de cada parágrafo deve ocupar, no mínimo, 50% da própria linha. Então, olha só, o preenchimento da última linha de cada parágrafo deve ocupar, no mínimo, 50% da própria linha. Tudo bem? Aí você percebe que no nosso texto modelo, está aqui, olha só, então a última linha do parágrafo 1, está aqui, eu marquei para você ver. A última linha do parágrafo 2, está aqui, ó, marcada. A última do parágrafo 3, está ali, a última linha. E a última linha do parágrafo 4, está aqui também. Então, olha só, você percebe que todas as últimas linhas dos 4 parágrafos, elas estão após 50%, ou seja, após metade. Se eu colocasse na metade aqui, se eu fizesse uma linha, né, visual, você pode fazer na própria tela aí, faça visualmente. Visualize metade da folha da redação. Aí percebe que todas as 4 linhas, que são as últimas linhas de cada parágrafo, elas estão após 50%. Ou seja, elas preencheram além da metade, além de 50%, certo? Aí, olha só, se a última linha do primeiro parágrafo, olha para ela, tá? A última do primeiro parágrafo, estou aqui olhando, olha você também. Se nós tirássemos esse tamanho todo, se eu diminuísse, vamos diminuir aqui, vamos diminuir, se eu tirasse aqui, olha, aí deixasse ela desse tamanho aí, observa que desse tamanho que eu deixei, veja só, vou repetir, tá? Estava desse tamanho, eu tirei aqui, diminuí e deixei desse tamanho. Se ficasse desse tamanho, percebe que a última linha aqui, ó, ela não estava preenchendo 50%, ela não preenche.
ela não preencheu mais da metade da linha. Se não preencheu mais da metade da linha, então a correção pode considerar errada, porque pela norma técnica, a última linha tem que preencher mais da metade da linha, tem que preencher. E o corretor, ele pode desconsiderar essa linha, certo? Então, a última linha fica sendo aquela lá, ó. Então, ao invés de ter 6 linhas a introdução, ela vai ter 5 linhas. Então, a última linha fica lá. Aí fica a linha de cima. Aí, se você perceber, a linha de cima ela não termina. Fica assim, olha, excluída de tais benefícios em... Aí ela ficou em... Aí teve uma continuação, em... Aí em o quê? Aí isso aqui causa um parágrafo chamado embrionário. Nós já vimos lá no começo que quando o parágrafo é embrionário, olha aqui no fim, olha, parágrafos embrionários. Quando o parágrafo é embrionário, quando ele não tem conclusão, ele não tem finalização, então ele pontua só 80 pontos na competência 2. Então o corretor percebeu um parágrafo embrionário, ele está limitado a 80 pontos. 80 pontos na competência 2. Perdeu 120 pontos. Tudo bem? Então, o corretor tem várias formas de descontar ponto aqui. O que eu não posso é deixar que a minha redação ela fique errada. Então, a nossa aula aqui está indicando os caminhos, indicando os princípios, as diretrizes, para que você possa ter a visão completa e não perder nota na competência 2. Lembrando que o nosso foco neste período agora é a competência 2. Tudo bem? Então, você não pode deixar o parágrafo embrionário. Então, por isso que você deve fazer assim, olha, deve preencher a linha além da metade, tudo bem? Agora, imagine se a última linha do parágrafo 2, a última linha do parágrafo 2, ela estivesse, não é, desse tamanho aí, certo? Opa, ela está completa, né? Eu vou diminuí-la, eu vou tirar aqui um pedaço dela. Eu vou deixar ela desse tamanho, só 2 palavras, como cidadão, só 2 palavrinhas lá, né? Essas 2 palavrinhas, elas não preenchem a metade da linha, pelo menos. Então, por isso está errada e o corretor pode desconsiderar. Mas, se você percebeu, a linguagem, olha só, indivíduo odierno, transformar seu trabalho, opiniões, ideais, aprendizagens na garantia de seus direitos. A ideia ela teve uma finalização. Se a ideia finalizou, tudo bem. Não é um parágrafo embrionário, não é. Então, sendo assim, o ideal é que você sempre deixe a última linha, preencher mais da metade, tá? Mais da metade do espaço da própria linha. Aí, continuando a regra de paragrafação, a distribuição de linhas por parágrafo, preferencialmente, deve ocorrer mediante os seguintes parâmetros. Então, aqui a gente vai repetir, eu já fiz esse parâmetro no quadro com vocês, na aula passada, eu estou aqui reprisando para a fixação do conhecimento. Então, olha só, a distribuição de linhas por parágrafo preferencialmente deve ocorrer mediante os seguintes parâmetros. Quais são os parâmetros? Fica assim, né? A proposição. Proposição fica escrita preferencialmente no chamado preceito discursivo, uma intercorrência entre 4 a 6 linhas, certo? Então, você pode trabalhar... O que é a intercorrência? Intercorrência é uma variação. Então, você pode trabalhar uma variação de 4, aqui, né? 4 ou 5 até 6 linhas. Ou seja, o teu parágrafo de proposição, que é o mesmo parágrafo de introdução, é questão de nome só, tá? É porque a banca Sebrasp chama de proposição. Então, aqui eu estou só atualizando você a nova nomenclatura. Então, o que chamávamos de introdução agora é chamado de proposição. Qual é a mudança? Só o nome. O conteúdo é o mesmo. A forma é a mesma. A posição é a mesma. Introdução é o primeiro parágrafo. Então, esse parágrafo de introdução, ele deve ser trabalhado de 4 até 6 linhas. Aqui é uma questão séria, porque tem muitas pessoas que trabalham, às vezes, 7 linhas, 8 linhas, 9, 10, 13... Não pode, gente. A tua introdução tem que ter, no máximo, 6 linhas. 6, tudo bem? Isso aqui é regra. Ah, professor, eu aprendi a fazer mais linhas, então eu estou pedindo que você obedeça a essas regras. Essas regras são as regras atualizadas, são as regras totalmente trabalhadas pela banca Sebrasp, que vai corrigir a tua redação este ano. Então,
siga estas regras. Esquece que você fazia e obedeça a essas regras. É tipo a pessoa que aprende a dirigir sozinha, aprende a dirigir só e não tem carta de habilitação. Aí ela comete um monte de falha, não é? Mas ela percebe que ela precisa de uma carta de habilitação. Ela vai à autoescola, faz as aulas, marca a prova lá no Detran, realiza a prova e consegue ter a sua carteira de habilitação. Mediante as aulas no Detran, na escola, na autoescola, ela aprende a legislação de trânsito. Aí ela percebe que, de repente, coisas que ela fazia errada tem que ser trabalhada dentro da lei. Senão ela vai ser multada, vai perder pontos na carteira de habilitação. Correto? A mesma coisa, então. De repente eu fazia a redação sem uma regra. Agora que eu estou aprendendo a regra, então eu tenho que trabalhar de acordo com a regra. A pessoa dirigia do jeito dela, cometendo falhas que ela nem sabia. Quando ela estudou a legislação, ela reconheceu os erros que ela cometia. Então ela vai agora fazer de acordo com a legislação. Senão ela vai ser penalizada, a mesma coisa. Então eu escrevi a redação de um jeito, agora eu estou entendendo as regras, aprendendo as regras. Então a dica é você fazer de acordo com as regras, senão você vai ser penalizado na sua nota. Então, por isso, a proposição deve ter de 4 a 6 linhas. Aí como é que fica o parágrafo de argumentação? Fica assim, olha. O preceito discursivo preconiza um total de linhas superior à soma das linhas da proposição com as da conclusão. Então, a quantidade de linhas do parágrafo de argumentação, que é chamado também de desenvolvimento, é uma quantidade que deve ser superior à soma das linhas da proposição com as da conclusão. Então, eu somando as linhas da proposição com as da conclusão, tem que ser superior à soma, certo? Vamos ver isso daqui a pouco, né, com mais detalhes. Agora, vamos ver como é que fica o parágrafo de conclusão. A conclusão fica assim. Deve ser produzida atendendo ao preceito discursivo de intercorrência. Stephanie, né? Perfeito. A Stephanie perguntou assim, professor, você irá falar sobre separação de sílabas na redação? Vou, Stephanie, vou sim. Pode separar quando a palavra não cabe na margem? Pode. Pode separar. O que não pode é abusar dessa técnica. Tudo bem, Stephanie? Não tem problema algum você separar quando a palavra não cabe na margem. O problema é você usar o tempo todo. Aí já fica esse usar demais, aí já ultrapassa o que a estética permite. Mas eu vou falar assim, Stephanie. Pode deixar que a gente vai falar, tudo bem? Perfeita, muito boa a sua pergunta. Então, olha só, nesse caso, a conclusão deve ser produzida atendendo ao preceito discursivo de intercorrência entre 5 a 8 linhas. O Alieneu perguntou, professor, em caso de rasura de uma palavra, o que deve fazer? Você pode riscar a palavra, alieneu, riscar a palavra. Aí você não pode, inclusive a banca Sebrasp, ela permite que você risque uma linha toda, pode riscar 2 linhas, 3 linhas, pode riscar, só que não vai conferir na contabilidade das linhas, tudo bem? Ah, mas eu não quero essa palavra aqui, pode riscar, porque antes era muito rígido, antes eram só 2 palavras por texto. Agora não, a banca Sebrasp, ela abriu aí a porteira, né? Deixou agora mais livre. Então, eu errei, eu não quero essa palavra. Não é só a palavra, não. Eu não quero esse pedaço de linha aqui. Eu posso riscar todo o pedaço de linha. E como é que eu risco? Pode riscar. Se você quiser fazer, né, pintar, a banca não faz nenhum tipo de problema, certo? Nenhum tipo de problema mesmo. Ah, mas se eu riscar vai rasurar? Não. Era antes. Antes era assim. Se você riscasse muito, era rasurado. Atualmente, a banca Sebrasp, ela não tem nenhum tipo de problema. Se você quiser riscar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, quiser fazer um zigue-zague, pode riscar à vontade. A banca não vai interferir em nada. O que ela vai fazer é assim, olha, ela não vai conferir aquela linha lá. Aí a redação tinha 23 linhas. Eu risquei 3 linhas, só tem 20. Vai ser desse jeito, ela vai conferir só as linhas que tem e vai ler só o que está lá escrito. Mas você pode riscar a palavra ou a linha ou as linhas que você não quiser na sua redação. Aí a conclusão deve ser produzida de 5 a 8 linhas, tudo bem? Então, olha só, gente, o resumo é isso aqui. Está aqui, não é? A proposição entre 4 a 6 linhas,
Os dois parágrafos de argumentação, eles devem somar um total superior, tá? Superior a quê? Da proposição, que é o P, mais a conclusão, que é o C. P de proposição, C de conclusão. Esse P mais C é a soma da proposição com a conclusão. E a conclusão deve ter entre 5 a 8 linhas. Aí eu falei para vocês na aula passada que esse esqueleto aqui, essa estrutura, deve estar fixa na sua memória, porque a sua redação deve estar dentro desse parâmetro, dessa estrutura que é a oficial da redação, está bem? Essa estrutura, então guarda com muita convicção essa aprendizagem aqui, olha, proposição entre 4 a 6 linhas, os dois parágrafos de argumentação, eles devem somar um total superior das linhas da proposição com a conclusão e a conclusão entre 5 a 8 linhas. Como assim que eu não entendi? Vamos então à explicação. Vamos lá. O nosso texto aqui de modelo, que é o nosso texto, né, de padrão da Sebrasp, olha só. No parágrafo de proposição, ele teve confere comigo aí que eu vou colocar, né? 2, 3, 4, 5, né? 6 linhas, certo? Parágrafo de proposição com 6 linhas. A regra diz que deve estar aqui, ó, 6 linhas, né? Colocar 6 linhas. A regra diz que deve ser de 4 a 6 linhas. Então está de acordo, entre 4 a 6 linhas. Ele ficou com 6 linhas, está dentro do parâmetro oficial da própria redação. Tá oficial. Então está aqui, ó. Agora vamos ver o parágrafo 2º, que já é a argumentação. O segundo parágrafo teve olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas. Anote lá, 8 linhas. Está aqui, ó. Vou anotar aqui, 8 linhas. Agora vamos para o terceiro parágrafo, que ainda é a argumentação. Ele teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. 7 linhas, vamos anotar aqui, 7 linhas. 7 linhas. A regra diz que a soma das linhas da argumentação deve ser superior à soma das linhas da introdução com a conclusão. Está aqui, olha, tem que ter um total de linhas superior à soma da proposição com a conclusão. Agora, para saber se vai dar superior, quantas linhas há na conclusão? Vamos conferir primeiro as linhas da conclusão para depois fazermos a soma. Vamos lá. Então, conferindo as linhas da conclusão. A conclusão teve olha aqui, ó, não é? 1, 2, 3, confere aí, 4, 5, 6, 6 linhas, certo? Então tem aqui, ó, 6 linhas. Veja bem, se eu somar as linhas da argumentação, olha para a tela para você acompanhar comigo, se eu somar as linhas da argumentação, 8 mais 7, 15, ok? 8 mais 7, 15. Essas são as linhas da argumentação. Está aqui, ó, estou olhando, está aqui na tua tela, olha. Está na tua tela aí, 8 mais 7, 15. 15, certo? Agora vamos lá, eu vou somar as linhas da proposição. Proposição, 6. Conclusão, 6. Somando P mais C, parece matemática, né? Somando proposição mais conclusão, quantas eu tenho? 12, certo? 12. Então, somando P mais C, 12. Proposição mais conclusão, 12. Veja, as linhas da argumentação somadas obtiveram um total de 15. 15 é superior a 12, perfeito? Por isso que fala que a soma das linhas da argumentação deve apresentar um total superior da soma da proposição mais a conclusão. Então está aqui, olha, olhando para a estrutura desse texto, as linhas da proposição mais a conclusão somaram 12. Ok. As linhas da argumentação, segundo e terceiro parágrafos, somaram 15. Está na tua tela para você ver. 15. 15 é um total superior a 12. Então, essa estrutura está perfeita. Percebeu, então, que a maior parte do texto fica na argumentação? Então, não é o texto maior na introdução, não. Existem redações que fazem um parágrafo imenso na introdução,
menor no desenvolvimento e menor na conclusão. Não, não é isso. Então fica um tamanho de 4 a 6 linhas na introdução, certo? 4 a 6 linhas na introdução, de 5 a 8 na conclusão, e aqui fica um total superior. Então, o maior espaço de texto é na argumentação. Aqui está, olha a estrutura formada. Outro detalhe também que eu chamo a sua atenção, é o seguinte, essa redação aqui, ó, ela tem 27 linhas, não é isso? 15 mais 12, 27, exatamente, olha, 27 linhas. Então, essa redação não ficou com 30 linhas. Tem gente que pensa que a redação tem que ter 30 linhas. Não, gente, não é assim. A redação nota 1000, ela nem sempre tem 30 linhas. Na verdade, ela pode ter 29, 28, 27. Olha aqui, uma redação nota 1000 com 27 linhas. Certo? Então, nesse caso, aqui está a regra para finalizar. Proposição entre 4 a 6 linhas. Os 2 parágrafos de argumentação somados devem ter um total superior à soma da proposição com a conclusão. E a conclusão de 5 a 8 linhas. Tudo bem? Aí, nesse caso, vamos avançar aqui. Ok, olha só. Então, essas são as 3 partes do texto. 3 partes do texto, nenhuma delas é embrionária. Perfeito, não é? Embrionária porque elas todas estão completas. Embrionária é quando o parágrafo não completa, ele não finaliza. Fica ali só sem finalização, sem um devido fechamento do parágrafo. Agora vamos ler aqui, vamos ler o repertório legitimado, tudo bem? Então já vimos a abordagem completa do tema na aula passada, já vimos aqui as 3 partes do texto, nenhuma delas é embrionária. Agora vamos ver o repertório legitimado. Repertório legitimado e pertinente ao tema com uso produtivo. São 3 coisas. Primeiro é o repertório legitimado. Segundo, pertinente ao tema. O que é pertinente? De acordo com o tema, totalmente alinhado com o tema. E uso produtivo. O que é uso produtivo? Eu tenho que saber usar o repertório no meu texto. Eu não posso citar um repertório se eu não vou usar no meu texto, eu não posso. Então tem que ser de uso produtivo. Eu cito o repertório e eu faço o uso produtivo do repertório, tudo bem? Então vamos ler aqui, olha, vamos lá. Primeiro, então, vamos ver o repertório legitimado. Primeiro, repertório legitimado. Observa aqui no texto modelo que a banca Sebrasp nos fornece, eu estou usando aqui o texto modelo da banca, ela usou o repertório de Steve Jobs, ela falou de Steve Jobs, ok? Aqui ela fala de novo de Steve Jobs no parágrafo 2, olha aí, vai aparecer para você, olha, tá em amarelinho, né? Ela fala da Hannah Arendt, lá no fim do parágrafo 2, olha aí, apareceu para você. O texto também usa aqui, ó, usa os dados registrados pela Anatel, também usa uma pesquisa realizada pelo Facebook Meta em parceria com a The Economist Intelligence. Então tá aí, ó. Esse é o repertório usado. E aqui no fim ela usa Steve Jobs e Hannah Arendt. Então tá aqui. Esse é o repertório usado pela banca. Eu pergunto a vocês, esse repertório é um repertório verdadeiro? Steve Jobs existiu de fato? Hannah Arendt existiu? Essa pesquisa aqui da Facebook Meta, em parceria com a The Economist Intelligence, os dados registrados pela Anatel são dados verdadeiros? É isso que tem que ser muito bem trabalhado na sua redação, porque agora a banca Sebrasp, ela dispõe de tecnologia chamada, né, que nós conhecemos, inteligência artificial. Então agora a banca ela pode varrer a rede em segundos para confirmar se aquela tua frase, o teu exemplo, o teu repertório, ele existe. Por isso eu chamei a atenção na aula passada. Há pessoas que ficam inventando repertório, ficam inventando dados. 37% da população vive em estado de pobreza. É verdadeiro isso? Não. A pessoa inventou, só para fazer graça. Não adianta, meu amigo, não adianta inventar, certo? Esse problema aí é um problema que afeta os políticos também.
Tem muito político aí que fica mentindo, fica inventando. Ah, porque 27% da população vive em estado de pobreza, passando fome. A pessoa está mentindo. Então, não vale, desculpem, não vale mentir na argumentação. Porque antes o corretor não sabia o que fazer. Ele pesquisava, olhava, mas ele não tinha tempo para confirmar. Então, às vezes, passava. Ah, mas eu fazia antes e passava. Passava, estou afirmando que passava. Só que agora a correção, ela dispõe de inteligência artificial, ela dispõe da ferramenta da IA, da inteligência artificial. Então o corretor, ele pode selecionar a frase e clicar para que a varredura seja feita da inteligência artificial. A inteligência, ela vai varrer YouTube, Google, certo? Vai varrer todos os sites de pesquisa, Yahoo, vai varrer as redes sociais para ver se aquela informação existe. Aí, existe, ok, informação verdadeira. Não existe, informação falsa. E aí o corretor, ele acionou a rede, é igual um VAR. O VAR do futebol, né? O vídeo. Acionou, não tem volta. Aí tem que confirmar se está valendo ou não. Existe a frase, então está valendo. Não existe? Corta, zero. Tudo bem? Então não inventa dados não, tá? Não fica mentindo não, seja verdadeiro. Aí olha aqui, olha, por isso o repertório tem que ser legitimado. O que é legitimado? Tem que ser legítimo. O que é legitimado? Legítimo, verdadeiro, tudo bem? Então quando a banca olhar para cá, ela vai ver, o Steve Jobs existiu? Existiu. Ele criou o iPhone, criou tecnologia, criou. Esse dado aqui, aquele 9 de janeiro, está certo? Está certo, ok? Hannah Arendt existiu? Uhum. A frase aqui é dela? Sim. Esses dados da Anatel existem? O Facebook realizou essa pesquisa com a The Economist Intelligence. Então, cada elemento que você citar, cada pensador, cada frase, filme. Ah, porque o filme, a cena mostra uma pessoa entrando, tal. Existe mesmo? É legítimo? Correto? Então, o repertório tem que ser legítimo. Eu estou sendo muito claro com você aqui para que você não fique inventando. Não pode inventar, não pode. Se você inventar, você vai perder nota. Essa é a questão. Então, o trabalho aqui é que você não invente para não perder nota. Aí, além do repertório legitimado, que é legítimo, o que mais? Tem que ser pertinente ao tema. Eu acabei de explicar que pertinente quer dizer de acordo com o tema. De acordo com o tema. De acordo com o tema. Certo? Então fica assim, olha. Aí, o texto citou o Steve Jobs, não foi? Vamos ver aqui, ó. Citou o Steve Jobs. Aí disse que o Steve Jobs sonhou e de forma eficiente, aqui, né? Ele sonhou e de forma eficiente sobrepujou o cenário da tecnologia mediante inovações envolvendo engenharia, conceitos, sistemas que resultaram em produtos com capacidade de estabelecer uma espécie de antevisão do próprio futuro, ok? Aí aqui depois citou que em 9 de janeiro de 2007, o Steve Jobs apresentou para o mundo o primeiro smartphone, no momento em que o fundador da Apple tocou a tela de vidro, o chamado touchscreen, e ficou online. Lembrando que a palavra online ela tem hífen obrigatório, tudo bem? A pessoa que olha para o WhatsApp, lá no WhatsApp, o online está sem hífen, sem hífen. Teve queda? Opa, desculpa, ficou sem hífen. Sem hífen, certo? Mas a palavra online tem hífen obrigatório. Hífen obrigatório. Então, evita o vício da linguagem. Ah, porque está sem hífen lá no WhatsApp. Só que o WhatsApp não é gramática. Evita o vício e trabalha online com hífen. Lembra? Online com hífen. E a palavra online, ela não tem plural. A gramática da língua portuguesa não registra plural para online. Como é que eu faço? As palavras ao redor dela ficam plurais, mas ela não vai para o plural. Tipo assim, aula online, aulas online, tudo bem?
Então, no contexto, plural, mas a palavra fica singular. Aí, nesse caso, se você for falar, não é? Porque são vários vídeos transmitidos online. Tudo bem? Se você quiser usar um repertório dessa condição, então há a dica aqui para a palavra online. Aí o fundador da Apple tocou a tela de vidro e ficou online diante do público. Começava uma nova era, a do computador realmente pessoal. Não sei se você sabia, mas antes os computadores eram super pesados e grandes. Havia computador da IBM que ocupava todo o andar de um prédio. O computador pesava mais de 15 toneladas. 15 toneladas, para quem não lembra, são 15 mil quilos. 15 mil quilos. Um computador com 15 mil quilos, ocupando todo o andar de um prédio. Impossível, né? Você andar com um computador. Então, os computadores eles eram grandes e pesados. Quando o Steve Jobs, no dia 9 de janeiro de 2007, ele, na tela lá no palco, ele pegou um telefone, não esse aqui, né? Pegou um telefone, era um smartphone da Apple. Esse aqui não é da Apple. Pegou um smartphone e ele então toca na tela de vidro, certo? E ali ele acessa a internet. Aí olha só, um computador pessoal, né? Você coloca no bolso, leva para onde você quiser. Onde você quiser você acessa a internet, você acessa uma rede social, porque antes eu só acessava se eu estivesse em casa, no meu computador ou lá no trabalho. Era dessa forma. Agora não, a gente pode acessar em qualquer lugar que tiver uma conexão. Quem tiver na conexão própria, acesse em qualquer lugar o seu computador pessoal. Então, aqui, olha, não é mais celular, tudo bem, gente? A gente chama de celular, né? Só que não é mais celular, tá? É smartphone. O nome correto é smartphone. Então, você tem um smartphone que você usa em qualquer lugar, acessando a internet em qualquer lugar. Essa revolução tecnológica, ela foi estabelecida por Steve Jobs. Se o texto fala de revolução tecnológica, não tem como nós falarmos de revolução tecnológica sem falarmos dele. Então, o inovador foi ele. Quem? Steve Jobs, o fundador da Apple, né? Da Apple, ok? Então, nesse caso, esse aqui é um tema provável para a redação deste ano. Revolução tecnológica pela inclusão digital. Certo? Não é só revolução tecnológica, não. A inclusão digital, ou seja, como fazer com que as pessoas tenham acesso ao universo digital. Essa é a temática. Então, o Brasil, ele está, né, com um problema. Nós temos a rede 5G, o mundo já está na rede 6G, algumas partes já têm a rede 6G, mas nem todos têm acesso à rede 6G, nem todos, não é? A conexão, no caso, a mais rápida, a mais veloz. Mas, mesmo assim, olha, são só os centros urbanos. Por exemplo, quando a gente vê as 26 unidades da federação, os 25 estados e mais o Distrito Federal, as 26 unidades da federação, a gente vê que nas periferias as pessoas não têm muito acesso. Por exemplo, na região norte aqui, muitos ribeirinhos não têm acesso. Existe hoje um projeto de lei na Câmara Federal e no Senado Federal que trabalha, né, recursos para que as pessoas tenham acesso à internet. Elas estão usando, inclusive, a Starlink para poder, não é? Porque não é um acesso por cabo de fibra óptica. A Starlink ela fez uma inovação, porque até então nós usávamos, lá no início das redes Wi-Fi, você deve lembrar, usava rádio, né? Quem é um pouco mais aí com idade, pessoas egressas que vão prestar o Enem esse ano deve lembrar, era via rádio. Então você colocava uma antena na sua casa, aí uma haste, aí lá no topo da haste, uma antena parabólicazinha, para conectar lá com a antena do provedor. Aí a empresa que era a provedora tinha uma antena mais alta, tipo as antenas de televisores, né, de emissoras de televisão, uma antena mais alta, e de lá o sinal. Aí daqui da minha casa, apontava para lá para pegar a imagem, né, para pegar a conexão. Era a conexão via rádio.
Depois criaram o cabo de fibra óptica. Aí o cabo passa na fiação da rua, fica aquela confusão de fios, né? Você sabe, muitos fios lá na rua. Aí passou na frente da minha casa, eu puxo um cabo para dentro de casa, ligo o roteador e o roteador transmite lá a rede Wi-Fi. Então, a gente tem acesso na cidade desse jeito. E lá no Ribeirinho, como é que faz? Se não tem fibra ótica, aí é Starlink, ela conecta com satélite. Então, a antena conecta com satélite, né? Por isso que é Starlink, é um link com satélite. E aí tem um projeto que estão, né, tentando fazer essa inclusão. Então, o Brasil já caminha para essa inclusão digital. Agora, todos têm acesso? Não, ainda não. No Nordeste, né, tem muitas áreas, muitas cidades pequenas do Nordeste que não têm acesso. Não têm acesso. Gente, existem cidades pequenas no Nordeste que as pessoas não têm ainda canal de televisão. Sabiam disso? Isso é um fato. Isso é um fato. A gente, às vezes, fica questionando o Nordeste, fica julgando, porque o Nordeste é um voto todo ali meio estranho, mas as pessoas não têm acesso, não têm acesso. Há cidades, e eu estou falando por fato, eu conheço cidades que sabe qual é o único acesso que a pessoa tem? É o rádio. É o rádio. Aí quando chega de tardinha, assim, lá por volta das 17 horas, sabe? Aí aquele agricultor, geralmente o povo trabalha na terra, porque nos interiores do Nordeste, o povo é mais agricultor, pecuarista, trabalha com pecuária, com plantação. Aí eles ficam o dia todo na roça, Quando chega assim por volta das 17 horas, aí eles entram, tomam um banho, aí liga o radinho, aí fica aqui com o radinho, ó, aqui no ouvidozinho, escutando a Voz do Brasil. Meu amigo, aquele jornal lá que ninguém escuta mais hoje, só que o povo lá no Nordeste escuta. Aí fica aqui, ó, escutando, aí sintoniza aqui uma outra emissora, escuta um programa, eles querem saber das notícias. Aí, se tiver uma emissora de rádio que transmita, eles vão saber da notícia. Se não tiver, eles não vão saber. Então, como é que o povo acompanha as notícias? Pelo rádio. Nem televisor eles têm, porque não tem canal de televisão, não tem. Quando eu falo canal, não é canal, tá? Não tem canal, não tem sinal de televisão, quero dizer. E internet, muito menos. Telefone, não. Tem cidades do Nordeste, né, tem telefone orelhão. Sabiam disso? Orelhão. Aqui em Macapá, a gente nem vê mais orelhão nas ruas. Eu não conheço. Você conhece algum local que tenha orelhão ainda? Eu não sei se tem. Não sei se algum bairro aí para o Mar Abaixo, né, ou Novo Horizonte. Se você conhecer, coloca no chat para a gente ver. Aqui perto de casa tem orelhão, mas que funciona. Não é só ter, tá? Funciona. Só que lá no Nordeste ainda funciona orelhão coletivo. Aí fica aquela fila no orelhão. Então, quer dizer, é uma outra realidade. E muitos interiores daqui da região norte também não têm acesso à tecnologia. Essa é a temática desse texto. Ou seja, hoje existe uma revolução tecnológica, mas essa revolução tecnológica ela está concedendo às pessoas a inclusão para que elas participem desse mundo digital? Essa é a pergunta. Não é saber se eu tenho acesso, mas saber se o meu país tem acesso. Então, a grande visão é essa. Quando você escreve uma redação, você não pode falar por você. Eu tenho acesso, eu conheço, eu sei manusear um smartphone, eu sei trabalhar com um tablet, está aqui um tablet na minha mão, né? Eu sei trabalhar com o tablet, eu sei trabalhar com o smartphone, mas e as pessoas do teu país sabem? Será que todas as pessoas têm acesso a um tablet, como esse aqui, por exemplo, né? Aqui um tablet, né? Será que todos têm acesso a um tablet? Não sei. Todos têm acesso ao smartphone? Não sei. Então, nós temos que pensar enquanto sociedade, não indivíduo. Tudo bem? Aí, está aqui o repertório pertinente ao tema. Aí a Hannah Arendt, ela fala sobre cidadania, é o direito a ter direitos. Esses dados registrados pela Anatel dizem que o Brasil, ele possui cerca de 195 milhões de chips telefônicos ativos.
Então, 195 milhões de chips telefônicos ativos. E a pesquisa, mesmo assim, a pesquisa realizada pelo Facebook, em parceria com a The Economist Intelligence, uma pesquisa feita em 2022, diz que o Brasil ocupa a 31ª posição no ranking mundial da internet inclusiva. Então, mesmo o Brasil possuindo cerca, de 195 milhões de chips telefônicos ativos, ainda assim, o país Brasil ocupa a 31ª posição no ranking mundial da internet inclusiva. Então nós temos ainda muito chão para percorrer para poder chegar 100%. Então estamos na 31ª posição. É muito longe? Não é muito, mas também não é tão próximo da ponta, correto? Então não estamos tão atrás, mas não estamos tão à frente também. E o Brasil, pela potência que é, devia estar muito mais à frente. O problema é o quê? O problema é a falta de prioridade dos nossos líderes. Essa é a grande verdade. Só que não podemos falar isso na redação. Não podemos. Você não pode agredir os poderes constituídos. Não pode. Tem que ser político, tem que ser cauteloso. Então, a gente faz aqui uma sugestão. Aí, veja só. Aí, além do repertório ser pertinente ao tema, tem que ser um repertório legítimo, confirmado, não é? Pertinente ao tema, ou seja, de acordo totalmente com o tema. A palavra pertinente quer dizer de acordo, relacionada com o tema. Então, esse repertório que eu escolhi, ele tem relação com o tema? Tem vínculo? Ele se vincula? A temática está de acordo com o tema? Sim. Então, isso é pertinente. Se não estiver, não é pertinente. Então, a pertinência é vínculo, relacionamento, se relaciona, tem vínculo, tem ligação. Aí sim. O outro detalhe é o famoso uso produtivo. Então, olha aqui, com uso produtivo. Então, tá aqui, não é? Aí, aqui as partes que você está vendo. Aí, aqui embaixo falou assim, Aí, Dessart, os legados de Steve Jobs e de Hannah Arendt alcançarão a genuína cidadania pela revolução tecnológica inclusiva. Então, aqui você está mostrando para o corretor que você usou um repertório legítimo, citando Steve Jobs e Hannah Arendt. Então, você citou um repertório legítimo, citou aqui dados registrados pela Anatel. A Anatel é a Agência Nacional de Telecomunicações. Citou também aqui uma pesquisa feita com o Facebook Meta em parceria com a The Economist Intelligence. Além disso, você fez o texto, perdão, não é você, o texto citou esses autores, essas pessoas, Steve Jobs, Hannah Arendt e a pesquisa. Mostrou que está pertinente ao tema, porque quando se fala de revolução tecnológica, tem tudo a ver com aquilo que o Steve Jobs cooperou. Então, ele revolucionou o mundo tecnológico. E quando se fala de inclusão digital, olha, revolução tecnológica, Steve Jobs. Perfeito? Por quê? Porque ele foi o criador. Não é só a marca Apple, ele foi o criador do smartphone, gente. Eu acabei de explicar para vocês, o smartphone, ele é o computador pessoal, ou seja, você leva no seu bolso hoje. O que você carrega na sua mão, no seu bolso, não é mais um celular. Celular é coisa antiga. É que nós não atualizamos as palavras, nós temos esse problema. As pessoas ainda falam de todo vapor. Como é que está o estudo? Está todo vapor. Vapor era uma energia feita na fornalha, Uma energia ali feita na lenha. O vapor da lenha que fazia o movimento dos pistões, Para movimentar a roda dos trens ou a hélice das embarcações. Mas o vapor, gente, levava um trem a 20 por hora. Hoje, uma bicicleta moderna, dessas de alumínio aí, dessas de titânio, um ciclista anda 40 por hora, 40 km por hora, uma bicicleta. Imagina só, no passado, um trem a vapor 20 por hora.
Uma pessoa correndo é mais rápida, uma pessoa caminhando rápido é mais rápida. Então, ainda hoje as pessoas falam, está a todo vapor o estudo. Não, atualiza atualmente. Qual é a energia hoje? A energia nuclear. Então, como é que está o estudo? Nuclear, meu amigo. Não é mais a todo vapor. Então, a gente tem esse problema de não atualizar. E aí, as pessoas lá no início era celular. Usava célula de comunicação. Hoje não é mais celular, é smartphone ou telefone, né? Se quiser, mas não celular. Só que o povo ainda chama de celular. Ainda chama. Vou comprar um celular. Não, vou comprar um smartphone. Porque smart é que tem acesso à internet. Fone, que você fala, né? Então, nesse caso, o Brasil, né, ele tem aqui, olha, então o smartphone foi criado pelo Steve Jobs. Então, revolução tecnológica é ele, o nome é ele. Inclusão digital, isso é democratização. A grande defensora da democratização foi a Hannah Arendt. Então, esse texto aqui, esse texto que é o texto modelo da Banca Sebrasp, ele pega os dois ícones. Ele pega o ícone da revolução tecnológica, o Steve Jobs, e pega o ícone da defesa da cidadania, que é a Hannah Arendt. E ele junta os dois, Steve Jobs e Hannah Arendt. Ou seja, a revolução tecnológica pela democratização da tecnologia. Percebem? Então, essa é a construção, é esse tipo de argumento que a banca espera ver você fazer na sua redação, para que você possa mostrar um repertório legítimo, de acordo com o texto, com o tema no caso, e de uso produtivo. Então, não é só o repertório ser legítimo, certo? Só para você ver aqui, né? Tá aqui, ó. Não é só o repertório legítimo, tudo bem? Deixa eu voltar para a gente ver aqui, olha. Deixa eu só voltar aqui, ó. Tá aqui, olha. Não é só o repertório legítimo e pertinente ao tema, com uso produtivo. Então, são três elementos que estão interligados aqui. Então, é o repertório legítimo e, de acordo com o tema, com uso produtivo. Se eu fizer só o repertório legítimo, não é pontuação máxima. Se for só de acordo com o texto, pertinente ao tema, não é pontuação máxima. E se for só uso produtivo, não é pontuação máxima. Tem que estar os três engrenados aqui, ó, os três juntos. Então, repertório legítimo, engrenado com pertinente ao tema e de uso produtivo. Tudo bem? Então, nesse caso, aqui está, olha, o repertório legítimo, está em amarelinho, que só para a gente ver, né? Em amarelo é o repertório. Em verde, róseo e azul é pertinente ao tema. Só para você ver que é a legenda das cores que eu fiz. Então, repetindo, em amarelo é o repertório legítimo. Verde é pertinente ao tema vinculado à revolução tecnológica. Em róseo, vinculado à democratização. E em azul, a internet inclusiva, a inclusão digital. Então, você tem aqui o repertório legítimo, pertinente ao tema, e o chamado uso produtivo. O uso produtivo está em laranja, aqui embaixo. Então, você tem as três coisas. Repetido, em amarelo você tem o repertório legítimo, em verde, róseo e azul, você tem o uso produtivo, e em laranja, na última linha do texto, você tem o... Perdão, você tem... desculpa, tá? Vou repetir aqui. Em amarelo, você tem... Agora sim, vai falar certo, tá? Vou falar certo. Em amarelo, eu só confundi aqui, só para não ter dúvida. Em amarelo, você tem um repertório legítimo. Em verde, róseo e azul, pertinente ao tema. E em laranja, na última linha, de uso produtivo. O uso produtivo. Quando você junta os dois ícones, o Steve Jobs, que é o ícone da revolução tecnológica, e a Hannah Arendt, que é o ícone da cidadania, da democratização. Então está aqui, olha, os legados de Steve Jobs e de Hannah Arendt alcançarão a genuína cidadania pela revolução tecnológica inclusiva. Aí aqui eu faço
o uso produtivo do repertório, tudo bem? Então, veja bem, para nós pontuarmos 200 pontos na competência 2, nós precisamos fazer aqui, olha, a abordagem completa do tema, e na aula passada nós trabalhamos essa abordagem completa do tema, é quando você, pega as palavras principais do tema, as palavras-chave no caso, e você então, a partir das palavras principais do tema, das palavras-chave, você trabalha uma palavra-chave numa parte da proposição, da introdução, outra palavra em outra parte, outra palavra noutra parte e outra palavra para cá. Ah, eu não estou entendendo. Então, eu sugiro que você assista a aula anterior a esta aqui, tudo bem? A aula de hoje, né, dia 19 de agosto, então que você assista a aula anterior a esta. Na aula anterior a esta, eu explico essa parte da abordagem completa do tema. Eu explico com bem clareza, com bem detalhes essa parte. Então, é só você pegar a aula anterior, da terça-feira passada, e você vai entender esse processo. Fica a dica aí. Aí, nesse caso, então, tem que ter a abordagem completa do tema, e para essa abordagem completa do tema, você não pode tangenciar. Então, para não tangenciar, a dica é usar as palavras-chave no próprio parágrafo de introdução. Usou as palavras-chave, está ali o processo. O outro detalhe são as 3 partes do texto. 3 partes do texto. Então, o texto tem que ter proposição, argumentação, conclusão. Nós recomendamos o texto com 4 parágrafos. Se o texto tiver 4 parágrafos, fica 1 parágrafo para a proposição, 2 parágrafos para a argumentação, 1 para a conclusão. 4 parágrafos. Nenhum desses parágrafos deve ser embrionário. O que é um parágrafo embrionário? É aquele parágrafo cuja ideia não é finalizada, não é concluída. É como se você começasse e parasse o parágrafo sem finalizá-lo. Então, quando você não finaliza a ideia do parágrafo, quando você não conclui a ideia daquele contexto frasal, então fica um parágrafo embrionário. Se ficar um parágrafo embrionário, o corretor percebeu que ficou, então a sua nota na competência 2 será uma nota de 80 pontos, porque pelo manual de correção, o parágrafo embrionário ele não pode pontuar acima de 80 pontos. Então, se a competência 2 vale 200 pontos, você perde 120 pontos na competência 2. Por quê? Porque o teu parágrafo não foi concluído corretamente. Ficou um parágrafo embrionário. Embrião é aquilo que não se desenvolve. Ainda está, se desenvolvendo, o embrião. Então, o embrionário é o que está sem conclusão, sem finalização. Aí, a abordagem completa do tema, as 3 partes do texto, nenhuma delas embrionária, o repertório legitimado. Nós dissemos que não vale mais você ficar inventando repertório, não fique inventando frases, não fique inventando dados estatísticos, não fique inventando pesquisas, não fique inventando frases, não faça isso, porque a inteligência artificial, a ferramenta de correção, está disponível pela Banca Sebrasp. A Banca Sebrasp disponibiliza a ferramenta de correção da inteligência artificial. Então, o repertório tem que ser legítimo, um repertório verdadeiro, genuíno. Então, a pessoa que você citar, ela tem que existir. A frase vinculada à pessoa tem que ser uma frase real. A pessoa tem que ter dito aquela frase mesmo, ou escrito, não é? Se você cita um filme, tem que ser um filme que de fato exista. Se você cita uma série, que exista. Aí tem que ter, além de ser legítimo, pertinente ao tema, que é de acordo com o tema, validado pelo tema, e de uso produtivo, perfeito? Então, são esses elementos que determinam a tua redação na competência 2. A abordagem completa do tema, 3 partes do texto, nenhuma delas embrionária, e o repertório legitimado, pertinente ao tema e de uso produtivo. Tudo bem? Então, aqui a gente fecha a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua participação, por você estar conosco. Eu sou o professor Wirley e esta é a nossa aula de redação aqui pelo Desafio. Desafio.
Então, fique conosco. Na sequência, você vai ter aula de História com o professor Guara, meu amigo Guara, na sequência. E aí você, então, finaliza a sua tarde de pré-ENEM. E se você for fazer pré-concurso, continua com a gente e vai ter mais aula de História do Amapá com o nosso grande mestre Guara. E depois você vai ter aula de processual penal e penal militar com o professor Lucas Sanches. Então, boa tarde para você que está online conosco e você que vai assistir depois, boa noite, boa madrugada, bom dia. Deus te abençoe, fique com Ele, fique bem, fique em paz e até a próxima aula. Tchau, tchau.